Manos e manas, tivemos ontem mais de 200 pessoas acompanhando o nosso culto de oração. Que coisa boa. Deus abençoe. Muito obrigado, né? Não esqueçam então de saber, de procurar saber mais e ver como os irmãos e irmãs podem ajudar o nosso projeto Igreja na Rua com o seu trabalho desta próxima sexta-feira no Calçadão de Campo Grande. Ter um dia recebido Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador absoluto trouxe para mim três maravilhosas realidades. As mesmas que acontecem nas vidas de todos quantos fazem isto sob a ação do Espírito Santo, recebem Jesus como Senhor e Salvador absoluto. A primeira delas é que eu, então, uma criatura de Deus, filho de Adão, me tornei filho de Deus espiritualmente falando. Assim como Adão, em termos de criação, era filho de Deus, todos os seres humanos, em termos de criação, podem ser chamados de filhos e filhas de Deus, mas espiritualmente não. Pelo que está escrito no prólogo do Evangelho de João, Deus transforma em seus filhos e filhas aqueles que recebem a Jesus Cristo. Quando eu e você recebemos Jesus Cristo, nós nos tornamos, no amor e na graça de Deus, em filhos e filhas de Deus e, como tais, nós recebemos um nome. Deus nos deu um nome. Não, nós ainda não sabemos qual é este nome. Se morrermos antes do Senhor Jesus voltar, ao sermos levados pelos anjos à presença de Deus, vamos saber qual é o nosso novo nome. Mas até a ressurreição dos salvos, só eu e o Senhor vamos saber qual é este meu novo nome. Só você e o Senhor é que irão saber esse nome. Apocalipse 2:17. Então, ter um dia recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto trouxe para nós três maravilhosas verdades. Nós precisamos pensar nisso porque são maravilhosas verdades realmente. A primeira foi a de sermos feitos filhos de Deus e termos recebido um nome que já temos, mas sem sabermos qual é, já falamos. E a segunda? Bem, a segunda delas é que por sermos feitos filhos e filhas de Deus, nós também fomos feitos herdeiros de Deus em Jesus Cristo. Jesus é nosso Senhor e Salvador absoluto, mas é também o nosso irmão, Hebreus 2:11, e por causa dele, Jesus, que é o Pai da eternidade, nós recebemos uma herança eterna, que por ser eterna, jamais acabará ou diminuirá. O apóstolo Pedro escreveu nos dizendo que esta herança jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor e que está guardada nos céus para nós. 1 de Pedro 1:4. Coisa boa demais, né? Sim, ter um dia recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto trouxe para nós três maravilhosas realidades. A primeira, dissemos, foi a de termos sido feitos em Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus, e como tais termos um nome que já nos foi dado nos céus. Nós não sabemos qual é ainda, mas nós já temos este nome, a nossa identidade, né, de filhos e filhas de Deus. A segunda, falamos, foi a de, como filhos e filhas de Deus, termos nos tornado herdeiros da glória de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador absoluto, mas também o nosso irmão. Uma herança eterna, maravilhosamente eterna. Quanto à terceira dessas realidades, é que por sermos feitos em Cristo Jesus, filhos e filhas de Deus, com um nome novo no céu, herdeiros de uma herança gloriosa, sem paralelos, nós somos verdadeiramente livres. Em Jesus Cristo, nossas almas estão para sempre livres. Nós sacudimos o jugo do pecado e recebemos forças para dizer não ao pecado. Quando não dizemos não ao pecado, nós sofremos como filhos e filhas de Deus, mas sempre haverá, vindo do Espírito Santo, a força de nos rebelarmos contra o pecado. Afinal, como diz Paulo, é o Espírito Santo que nos manterá fiéis até o final. Dr. William Tolbert foi um pastor batista na Libéria. Ele chegou a ser presidente desse país africano por 9 anos. Foi o primeiro africano a ser presidente da Aliança Batista Mundial.
Quando vice-presidente do país visitando o interior liberiano, ele viu uma procissão levando um homem preso numa gaiola. O homem não tinha os 2 braços. Ele então parou a procissão e indagou sobre o que estava acontecendo. E então lhe foi dito que as pessoas da procissão pertenciam a uma etnia animista e fetichista da Libéria, que não se tornara cristã, e que acreditava que uma pessoa sem braços era sempre uma habitação para os espíritos do mal, e que então chegara a hora de sacrificar aquele pobre homem aos espíritos para acalmá-los. Então ele estava sendo levado para ser morto, O Dr. Tobert chamou o líder da procissão e disse: eu quero libertar esse homem desta gaiola. Se ele quiser, eu quero comprá-lo para mim. E o homem disse que sim. Foi feita uma negociação e aquele homem aleijado foi tomado pelo Dr. Tobert e recebido como membro da sua família. Converteu-se a Cristo e se tornou numa pessoa útil e respeitada. Sem Jesus, queridos, sem Jesus, queridas, nós estamos na gaiola do pecado com aleijões na alma. Mas Jesus com sua morte na cruz do Calvário, nos propõe a liberdade. Se o Filho libertar vocês, vocês realmente serão livres. Ele diz lá em João 8:36. Então ele nos tira da gaiola do pecado e nos faz filhos e filhas de Deus, herdeiros da glória dele na eternidade. Não, isso não significa viver sem dificuldades, desafios maiores do que nós mesmos, não ficarmos enfermos ou não termos decepções. E o Dr. William Tobert, há pouco mencionado, foi um exemplo disto. Traído na sua confiança por amigos e até parentes, sem que ele percebesse, eles usaram seu último período de governo para praticar uma corrupção avassaladora e aumentar a injustiça social, o que acabou provocando um golpe de Estado. O Dr. William foi assassinado em seu gabinete pelo líder do golpe. Seu corpo foi jogado numa vala comum junto a outros 29 mortos, vítimas do primeiro dia da Revolução, mas o povo descobriu. E aí as ruas se encheram como nunca e, temendo ser deposto, o novo presidente tirou o corpo do Dr. William da onde estava e ele foi entregue e foi então colocado num mausoléu especial do principal cemitério do país e hoje está entre os grandes heróis da Libéria. Por sua vez, o presidente que assassinou o Dr. William foi preso e torturado, morreu na prisão e enterrado como indigente. Não importa. Situações há que tornam mesmo o mar da vida muito bravio. Mas como filhos e filhas de Deus, sempre poderemos pedir ao Pai: Pai, olha quão grande é o nosso mar, quão pequenos são os nossos barcos, mas porque em Jesus Cristo tu estás com a gente, nossos barcos chegarão até onde precisam e até onde têm de chegar. Porque não importa o tamanho do mar, a braveza do mar, porque, na verdade, não importa a vida e nem a morte, por causa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.